Ele é conhecido como o artista de papel por explorar essa matéria-prima em peças recicláveis desde 1994. A partir daí, começou a reavaliar os resíduos que resultavam de suas criações e a incluí-los em novas obras de grande criatividade. O Opinião Livre conversa com Nido Campo Longo, artista plástico, cenógrafo, designer e um dos primeiros artistas a se preocupar com sustentabilidade no Brasil. Muito obrigada pela sua presença. Prazer é meu. Vamos atualizar essa abertura, porque você não é mais só conhecido como o artista de papel, porque trabalha com vários resíduos e vários tipos de matéria-prima, é isso? Eu nasci no universo do papel porque meu pai tinha uma tipografia e desde criança eu convivia com papel e técnicas gráficas, né? Depois eu fui evoluindo, enfim, fui trabalhando como produtor gráfico, depois como designer gráfico, então sempre tinha o papel como matéria-prima. E a partir de... Então isso eu fiquei desde ali a formação ainda, quando criança até os anos 90, eu fiquei muito concentrado no papel. Depois passei a usar outros materiais. Mas que tipo de papel você usava? Papel normal? A gente fala papel, a gente sempre imagina uma folha, aquela coisa fininha, né? Mas, aquela assim, folha lá do computador, como papel. eu faço cenografia, mobiliário, né? Até arquitetura, e eu uso papel, mas com ele já de uma forma com um aglomerado, uma forma mais dura e resistente. Que é o papelão, um papelão duro, não é o papelão... Eu uso muito pouco esse papelão de caixa de papelão, né? Que é o papelão ondulado. Eu uso mais o papelão duro, que é um papelão feito a partir de camadas de papéis e cola e transforma no papelão num material mais duro e resistente. Nido, mas você tem a matéria-prima primeiro, você pega, puxa, eu tenho esse pedaço aqui de papel, porque quando você era pequeno você ficava observando, aquilo sobrava, né? Isso. E aí você ia criando. Então, a partir daquilo que você tem, é que você cria, ou você pensa, imagina, cria e fala, pera um pouquinho que agora vai sair aqui no papelão. O que vem primeiro, a imaginação, a criatividade ou a matéria-prima? A imaginação vem a partir do olhar da matéria-prima. Então a matéria-prima vem primeiro. Eu olho o material, isso principalmente ligado aos resíduos, né? Que é o que eu tenho trabalhado mais recentemente. Agora você está mais focado nos resíduos. Eu trabalho muito com resíduos industriais e mesmo resíduos assim, domésticos e eu olho o material e o aglomerado, a concentração e a união desses resíduos é que me remete. Eu vejo um determinado... Por exemplo, que tipo de resíduo? Um cone de linha de costura. Tá. Né? Eu tenho uma mesa cone que eu fiz observando num depósito de resíduos os cones de costura. E eu pego... Eles ficam tudo empilhados, né? Não, eles ficam assim, aleatoriamente, jogados. desorganizados, às vezes até jogados assim. E aí eu levo para o meu estúdio, na época quando eu criei a mesa, eu levei para o meu estúdio e comecei a unir. E foi crescendo e eu percebi que aquilo podia se transformar numa esfera, né? Então aquilo, os cones, pela união deles, eu transformei numa mesa, e depois a mesa eu transformei... Primeiro foi numa escultura, era apenas uma estrutura, porque ele tinha uma forma redonda. Eu colocava várias formas, eram semi-esferas empilhadas e um manto que eu fiz para fazer umas esculturas lá para o Centro Cultural São Paulo, uma exposição que eu fiz. Depois eu falei, bom, e agora, o que eu faço com essas estruturas? Transformei numa mesa. Você vai criando dentro daquilo que você tem. Aí depois na mesa eu transformei, hoje eu trabalho com essa mesma forma, que são as geodésicas, na verdade, trabalho já na arquitetura, trabalhando com habitações de baixo custo, um modelo de habitação de baixo custo. Quando a gente fala, por exemplo, em design, né? Porque você agora especificamente trabalha como designer.
dentro dessa matéria-prima que você usa, nesse projeto agora que você está falando de casas populares sustentáveis, como que funciona o trabalho do designer? Assim, eu trabalho com dois olhares, o olhar do designer e o olhar do artista, né? O olhar É mais completo esse olhar, né? Porque o artista ele vai com o olhar mais estético e para mim é o que vem primeiro. Se aquilo vai ficar de acordo com, assim, aquilo que eu imagino que é interessante, contemplativo, agradável, que é bonito, enfim, buscando a beleza mesmo. E depois vem os valores de design, que aí entra durabilidade, resistência. Não que nas artes visuais uma escultura não possa ser resistente, mas a primeira ideia que você faz, o primeiro pensamento é se vai ficar bonito ou não. Para você, a primeira coisa que importa é a beleza. Primeira coisa. Depois vem a utilidade, né? Então, Sim, e às vezes eu vou para o lado mais estético, pelo contemplativo, uma peça uma obra de arte que você não tem necessidade de sentar nela, dormir, ou seja, fazer algo utilitário, mas apenas contemplativo. E tem a outro lado, que é o lado mais designer, que é o lado da utilidade. Aí entram várias questões. Tá. Eu gosto das duas, né? Eu sempre fiquei meio me questionando o que eu gosto mais, eu acho que as duas, porque uma é uma demanda mais interna que você tem, a demanda do artista satisfazer a tua vontade, né, como artista, o teu desejo de criar coisas belas, tal, que é uma demanda mais da alma mesmo, mais interna, né? Sempre foi, pelo que eu sinto, né, analisando um pouco né, tudo que aconteceu na sua vida, antes de te entrevistar, fui lá dar uma xeretada. Desde a época que você ficava observando o seu pai, te instigava e te intrigava o fato de, puxa, para onde vai tudo isso, né? Quando eu fiz a abertura falando que você é um dos primeiros artistas a se preocupar com sustentabilidade, quer dizer, você já se preocupava para onde ia o lixo, para onde iam esses resíduos e você via arte em tudo. Na verdade, assim, eu vou ser bem sincero, assim, quando você é criança, você... ainda mais naquela época, né, lá nos 60... Né? Tudo se transformava em brinquedo, né? Era mais o lúdico. A gente pegava um pedacinho de papel, virava um hominho, virava um guerreiro. O lúdico. E a presença de estar perto do meu pai, na tipografia lá do lado da minha casa, era muito prazeroso, né? Meu pai era tipógrafo, que ele ficava mexendo com aqueles tipos, e eu achava bonito, e eu ficava ajudando o meu pai a guardar os tipos nas caixas. Depois eu ficava com a minha irmã sacando o papel. Eu não tinha essa preocupação ambiental. Era instintivo. Era natural, era brincadeira. E era assim, familiar, era estar perto do pai, estar numa oficina. Depois, eu já na faculdade, que eu estudei engenharia civil, na faculdade eu comecei a ter uma preocupação já com o meio ambiente. Aí real, né? Mas por outro veio na época a gente lutava contra as usinas atômicas, né, que estavam sendo instaladas aqui. Um grupo de alunos lá na faculdade, a gente achava aquilo desnecessário e a gente meio que fazia parte de grupos meio que questionando isso, né? E foi aí então que eu comecei a questionar a própria tipografia do meu pai, que na verdade já era um local onde eu trabalhava. Muitos resíduos ali, né? E é onde eu trabalhava. Aí voltou aquela ideia do saco de papel. Falei, meu Deus, e outra coisa, tanta bobagem que se faz lá na tipografia também, no sentido, coisas desnecessárias. Hoje até não tem... Gastos desnecessários, né? Hoje tem as notas fiscais eletrônicas, a tecnologia veio favorecer muito, né? Aquele monte de papel. Aquele monte de papel para fazer a nota fiscal. Hoje você faz tudo pelo computador. Daqui a pouco vai acabar a tua matéria-prima, hein? Eu acho que tem um veio aí, né? Que você pode usar. Mas assim, eu via que tinha... para onde vai esses resíduos que a gente, quando era criança, brincava, né? Hoje, para onde vai? Aí eu comecei a pesquisar a reciclagem do papel. Foi aí que o meu nome começou a ficar ligado à sustentabilidade
no design, né? Porque falar sustentabilidade é muito amplo, né? Muita gente nessa época já estava se preocupando com sustentabilidade. Sustentabilidade... Em geral. Em geral, tem vários braços e no final é uma coisa só, é um todo, né? Falar em sustentabilidade. Eu lido com uma parcela que é do designer, né? Da construção de produtos sustentáveis, arte, né? onde você economiza materiais ou que você recicla materiais. E transforma também em arte. na arte também. Então, essa relação com a sustentabilidade começou já na época que eu estava estudando na faculdade, que eu comecei a rever os processos gráficos e suportes alternativos para gráfica, né? Okay. Por quê? Na época, existiu um boom assim das máquinas. Meu pai tinha uma tipografia, era uma máquina de impressão muito simples, a Minerva que chama, que você quase que uma impressora de gravura, assim, uma coisa bem artesanal, semi-industrial. É industrial, mas ainda com um processo artesanal de impressão, meio mecânico mesmo. Hoje, na época, estavam chegando as indústrias de offset, aquelas máquinas sofisticadas e muito brilho, muita cor. E aquilo, eu queria me colocar no mercado como designer, embora esse termo veio depois, não se falava nesse... Foi tudo meio instintivo, né? E eu comecei a buscar um suporte diferente para ir na contramão do que as gráficas estavam propondo. Muito brilho, muita cor, plastificado, tudo aquilo que o modelo americano trazia para a gente. Eu fui meio na contramão. Eu busquei uma influência mais oriental. Tanto que o meu trabalho até hoje, toda a história, se você perceber, ele tem uma influência, e ele está mais perto da China, na China não vou dizer agora, mas do Japão, por exemplo, como design. Essa parte artesanal. Artesanal, o próprio cuidado que eles têm com a embalagem, a forma de construir, trazer o artesanato nos produtos e também, ao mesmo tempo, eles têm uma relação muito forte com a tecnologia. Então, essa ligação entre tecnologia e artesanato, muito unidas, é onde eu tenho trabalhado a tecnologia mais recentemente, até pelos recursos, mas na época era quase que tudo artesanal. Então, eu criei um design gráfico diferenciado pelo uso de suportes alternativos. Muito bem. Vou fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu continuo aqui no nosso papo com o Nido Campo Longo, tá? Um instante só. Até já. Objetivo. Conceito de escola no coração dos pais e dos alunos. Infantil, fundamental, integral. Médio, pré-vestibular. Primeiro lugar geral no Enem por 7 anos consecutivos. Internacionalização. Escola selecionada entre as principais do mundo. 6.417 medalhas em Olimpíadas Científicas Nacionais e Internacionais. Cientistas olímpicos já aos 6 anos. Objetivo representará o Brasil em torneios mundiais de Física e Robótica em 2018. 2 anos consecutivos melhor pré-vestibular de São Paulo, segundo Datafolha. Eu achei essa viagem incrível e inesquecível. A Unip tem o compromisso de formar cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância. Para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que puder. Há 6 anos, a particular preferida do mercado profissional. Estamos de volta, o Opinião Livre conversa com o Nido Campo Longo, artista plástico, cenógrafo, designer. E a gente estava falando aqui do papel, em primeiro lugar, né? Foi onde ele realmente ficou mais conhecido. Mas hoje, além do papelão, ele usa vários materiais. Quais são os materiais que você usa? Não só para o mobiliário, para a escultura, para a arquitetura, também agora para os seus quadros. Quais são os materiais que te fascinam nesse momento? Assim, não existe um material específico, é aquilo que eu encontro, mas
o resíduo de plástico e o reaproveitamento do plástico, que ele é muito nocivo para o meio ambiente, né? O plástico, todo mundo sabe disso. Então, o reaproveitamento daquilo que já foi usado, descartado, a gente tem que colocar que o ideal é se consumir menos, né? E Primeiro lugar, né? Primeiro lugar. Vamos tirar o plástico. Tudo bem que ele seja uma matéria-prima boa para você, mas quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. É óbvio que em algumas situações ele é importante, necessário, né? Mas assim, eu trabalho no paliativo, já é na reciclagem, onde eu trabalho mais, no reaproveitamento de algo que já foi usado. E então eu lido mais com os resíduos mesmo. Como é que você faz? Chega como para você? Tem várias formas. Uma é como... Garrafa PET, tudo isso vai chegando para você? Com deslocamento de função, através de um olhar que eu tenho, como eu te falei, do cone de linha. Eu olho, eu vejo que aquilo pode ser um potencial para transformar em uma mesa ou algum objeto. Um monte de lixo para você é um monte de arte. É lógico que existe também aquele que você trabalha a partir de um processo industrializado da reciclagem, um processo industrial da reciclagem, como aglomerados de embalagens Tetra Pak, por exemplo. Eu não consigo fazer quase, assim, não fiz nada com a embalagem em si, Tetra Pak pós-consumo, mas eu fiz com a matéria-prima, a matéria que foi consequência da industrialização dessas embalagens Tetra Pak, como placas. Feitas a partir de Tetra Pak. Então eu uso a placa, quer dizer, já é uma reutilização, mas a partir de um processo industrial. Tudo você reaproveita, é isso? Quase tudo, né? Reaproveita com arte. Você reaproveita com funcionalidade, mas reaproveita com arte. Escultura, você também agora está pintando. É lógico que tem... falar em tudo é muito grande, né? Eu vou olhando alguns materiais à medida que eu vou tendo tempo e eu vou desenvolvendo os produtos. E eu também trabalho muito a partir de demandas, né? Então, são as pessoas que pedem. Porque para você criar produtos sem ter uma demanda fica muito complicado, até economicamente, porque cada produto que você desenvolve é muito caro, né? O que as pessoas pedem? Olha, como eu trabalho bastante para o mundo corporativo, né? Elas pedem alguns objetos para presentear, né? Assim, tudo sempre com material, com resíduo industrial. Usando esses materiais. Né? Tá na moda agora, é isso? Na verdade, falar moda, assim, é que as pessoas estão sentindo essa necessidade, né? Uma coisa que também fora do país, eu já trabalhei lá na França, já está super desenvolvido, aqui as pessoas ainda estão engatinhando nessa questão, principalmente na questão da reciclagem, o brasileiro, reaproveitamento de materiais. Porque o Nido é muito conhecido, teve um reconhecimento muito grande na Europa, e a Europa em relação, até por questão, não sei, talvez um pós-guerra, uma outra realidade, não tem essa de desperdício. O brasileiro ainda desperdiça muito, ele não tem essa consciência. Por mais que se faça campanha, qual a importância dessa conscientização que falta para o brasileiro em reciclar? A gente não sabe o que é isso ainda. Aí tem duas questões. Tem a educação, que inclusive a nova geração, assim, meu filho já cresceu com uma preocupação com o meio ambiente, né? As escolas hoje já estão começando a formar as crianças de uma outra forma. Geração. Isso eu estou dizendo escolas mais... a maior parte das pessoas não tem acesso à escola boa, né? Quer dizer, a escola pública ainda é deficiente nesse aspecto. Falta uma conscientização geral, né? Eu acho que tem que ter uma educação que começa ali com as crianças e tal. Falta... também iniciativas públicas mesmo, né? Para mudar esse conceito, né? Ligadas a
campanhas públicas que trabalhem melhor a questão do lixo, dos resíduos, né? Políticas públicas com coleta de lixo. Até porque tudo pode virar arte, por exemplo, né? tem a maioria dos pontos da cidade não tem coleta, né, de resíduos, assim. Em alguns pontos tem, outros não, né? Então, assim, é muito complicado e é interessante você ver que as camadas mais pobres são as que mais reciclam, até por necessidade. Olha isso, tá vendo? E as camadas mais abastadas da população, elas acabam gerando muito mais lixo, tanto que o índice as cidades, o índice de riqueza das cidades estão muito ligado ao lixo que elas produzem. Quanto mais lixo, mais rico, né? É a cidade. Quanto mais lixo, mais rico. Porque se produz mais, se consome mais, né? Então, assim, tem que trabalhar não só as crianças de uma forma mais abrangente, tanto de forma pública como as escolas privadas, mas também trabalhar a classe média, né? A população do modo geral, que é onde tem mais o problema é mais forte. Como eu te falei, as pessoas elas têm que reaproveitar as coisas, porque eles não têm, né? Como isso é uma elas vão necessidade pegar real. um copo, elas não têm com dinheiro para comprar um copo, então elas vão fazer de uma garrafa PET um copo. E eu estou querendo trabalhar muito nessa linha, através do design, trabalhar na linha mais popular, tentar levar design para essas camadas mais necessitadas da população. Que tipo de material você quer levar para eles? Eu acho que essas do dia a dia deles, que são descartadas. Utensílios domésticos? Utensílios domésticos, mobiliário para casa, iluminação, tudo é possível, né? E ser realmente, porque assim, hoje em dia tem que ser, vamos comer coisas orgânicas, tudo tem que ser mais natural, comida natural, só que tudo isso é mais caro. Quanto mais natural, quanto mais orgânico, quanto mais é importante para a população, mais caro é. Então, por exemplo, você está falando uma coisa para mim que você está pensando justamente na área sustentável para o mais popular. Então tem que ser acessível. Tem que ser assim. Eu já fiz trabalhos com cooperativas, organizações de catadores e tal, em que eu trabalhava assim, através dos resíduos que eles traziam, que eles coletavam, que eles davam, tentar transformar em produtos para eles mesmos, né? Isso, ou para até eles aprenderem também. Para venderem e tal. O que é importante é tirar a questão do resíduo, do material que é descartado, do lugar pobre, o lugar no sentido pobre, no sentido de acabamento, de estética, né? Então, é importante, se você vai fazer isso aqui, por exemplo, esse suporte de copo, como está aqui com material reciclável, mas com um bom acabamento, com qualidade, ele funciona. Sim. Porque ele vai sair do lugar rudimentar, né? Que não vai gerar transformação e as pessoas não vão comprar e as pessoas também não vão consumir, a não ser aquele que faça pela necessidade mesmo. Então, aí que entra o designer, né? Ele vai o fazer aquilo designer ficar é uma pessoa importante. Chique. Elegante, com qualidade simples, elegante, que possa ser agradável para o olhar, ou confortável, ou que as enfim, pessoas queiram ter realmente, né? Exatamente. E que não só para o uso próprio, mas que ele possa, por exemplo, nas cooperativas, formar organizações e vender esses produtos, né? E formar grupos, assim, aí entra outras renda, questões, né? Também. E geração de renda, onde eu já fiz vários trabalhos. A única coisa que me preocupa nessas ações com cooperativas, com essas câmaras, é que são convites que me fazem coisas muito pontuais e não existe uma política de longo prazo, de continuidade, de formação, de educação. Você já quer pensar lá para frente, né? Porque as pessoas querem falar, vamos falar, vai na cooperativa tal, eu tenho uma verba para desenvolver um produto, aí como você passa lá, sei lá, uma semana com aquele pessoal,
E pronto. cria um monte de expectativa, um monte de coisas interessantes que você vê que eles podem fazer, mas depois não tem continuidade. Entendi. Então aquilo quebra, né? E fica muito ruim, eu prefiro nem fazer mais. Hoje, para você, o mais importante, como profissional, com a tua arte, como designer, qual é o seu objetivo? O que você está realmente... Qual é o seu projeto hoje de vida? Olha, eu tenho dois lados, como eu falei. O lado artístico, que continua. Que é, digamos, mais egocêntrico, vamos falar assim, porque ele lida com coisas suas, né? Que pode reverberar em possibilidades mais, né, altruístas. Mas, e tem um lado do design, que no lado do design eu procuro ser mais, como eu te falei, lidar com camadas mais carentes da população, como a construção das casas. Isso que eu ia falar, essa construção das casas, como é que está sendo feito? Então... É uma parceria? Infelizmente não é uma parceria. Eu lido com resíduos de indústrias para fazer uma argamassa. A indústria simplesmente me dá o resíduo, eu não tive nenhum aporte de uma indústria que quisesse me ajudar nessa pesquisa. Eu faço tudo por minha conta, com os meus recursos próprios. E com esses recursos próprios eu cheguei numa massa feita a partir de uma matéria, um tijolo feito a partir de resíduo da indústria de papel e celulose. Que legal. Combinado com terra. E hoje eu estou trazendo técnicas construtivas vernaculares de construção, como a taipa, e construções indígenas também, que são maravilhosas construções que os índios fazem com os resíduos que eles têm, com os materiais que eles têm. E meu projeto é lidar, assim, não tem a ver necessariamente com um material único. O projeto é feito com os materiais locais. Certo. Identifica o material local e com aquele material você constrói a habitação, né? Existe um modelo feito a partir do meu local, que é a cidade de São Paulo, que é a partir dos resíduos das indústrias aqui, da Grande São Paulo, combinado com esse modelo construtivo indígena, que é um projeto que eu estou trabalhando agora. Nossa, muito legal. Mas também, obviamente, é uma alternativa, mas que depende também de iniciativas assim. Claro. Né, você vai mas já é um começo, né? Você está sempre começando, né, Nido? Imagine, eu vejo ali perto do Minhocão, onde eu fico aqui hospedado em São Paulo, que eu moro em Cotia, né? Numa chácara. E aqui eu vejo, ali onde eu fico hospedado, na casa da minha irmã, aquela região do Minhocão totalmente habitada por pessoas em situação de rua. Que poderiam, no caso, ter um outro tipo Poderia de vida. ter um modelo ali, eu já pensei nisso, que um bairro sustentável. Exatamente, eu acho que até dentro da própria cidade, dentro da mesma paisagem, você pode construir modelos de habitação que podem trazer essas pessoas com uma vida mais digna, mais interessante do que ficar dormindo na rua simplesmente com cobertor debaixo do minhocão ou fazendo aquelas construções assim totalmente perigosas e você vê casas pegando fogo. É um problema muito grave. E eu tenho olhado para isso, não só com a habitação, como também com a questão dos produtos também. Seriam usados. Olha, Nido, a gente ia conversar sobre a sua arte, acabamos falando sobre o projeto de vida, o que é realmente muito importante. Eu agradeço muito a sua presença aqui e que bom que a gente tem pessoas como você que pensam no futuro dentro dos nossos próprios recursos. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E é isso, pensar é importante, mas é importante também, eu acho que hoje tem que ter um trabalho coletivo. Colocar a mão na massa. E tem que ter trabalho coletivo, né? Eu como designer, algumas pessoas investindo. E a população fazendo a parte dela. Exatamente. Reciclando e tendo mais conscientização. É um trabalho de grupo, né? Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigada pela presença aqui. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.
Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.